Gustavo Scarpa, ele estava em uma situação que é um sonho de todo o jogador de futebol. Gustavo Scarpa, ele estava fazendo aquilo e recebendo aquilo que é o sonho de todo o jogador de futebol. Gustavo Scarpa, ele havia sido campeão jogando pelo Palmeiras. Ele havia sido eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele estava recebendo prêmios, ele estava recebendo reconhecimento, ele estava fazendo gols, ele estava no auge. Até, quem sabe, poderia sonhar e imaginar com seleção brasileira. De fato, a vida de Gustavo Scarpa, você olhando ele lá no campo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, comemorando o título, levantando taça, sendo eleito o jogador brasileiro ou melhor naquele campeonato, jamais daria para imaginar que a vida dele estava um verdadeiro inferno. É em cima disso, esse inferno, que esse jogador passou e vem passando até onde eu sei, até os dias atuais. É em cima disso que nós vamos conversar. Antes de tudo, vale a pena mencionar o seguinte: quem é Gustavo Scarpa? Esse cara, até onde as informações que eu tenho e que eu me lembro, ele jogava no Fluminense, lá no Rio de Janeiro. E houve uma época que o São Paulo, né? O São Paulo, que eu sou torcedor do São Paulo, cara. Eu sou torcedor do São Paulo. O São Paulo estava interessado nos serviços dele, tentou até contratar ele. Só que aí, nesse meio tempo, apareceu o Palmeiras, que também fez proposta por ele, e no fim das contas, entre São Paulo e Palmeiras, ele escolheu ir jogar lá no Verdinho. Tudo certo, né? Foi jogar no Verdinho e tal, e as coisas realmente foram caminhando muito bem para ele. Conforme eu disse, ele se tornou campeão, ele fez gols, ele teve reconhecimento, mas principalmente porque é em cima disso que você vai compreender o vídeo de hoje. Principalmente, Gustavo Scarpa começou a ganhar muito, mas muito dinheiro, cara. Não pense em coisinha não, mas bem, coloca grana, bicho. Ele começou a ganhar muita e muita grana. Anote isso, porque você vai entender o porquê eu estou dando tanta ênfase a isso. Ele começou a ganhar muito dinheiro. Então, em um certo dia, aconteceu o seguinte: o também jogador que atuou com ele lá no Palmeiras, o Willy Bigode, enfim, atacante, ele e Gustavo Scarpa meio de campo, e esse tal de Willy Bigode, atacante, ele fez uma proposta para esse Scarpa. E essa proposta é essa imagem aqui. Pode pausar aqui o vídeo, pode olhar com calma, pode ler essa imagem aqui. Basicamente, o Willy Bigode falou para ele: olha, cara, eu conheci um plano espetacular, um método de investimento maravilhoso, e eu estou agora mandando para você. Você é meu amigo, você sabe que eu gosto pra caramba de você. A gente jogou junto aqui no Palmeiras, nós fomos campeões, aquela coisa toda, fizemos gols. Enfim, eu quero que você desfrute, participe e ganhe com isto aqui. E aconteceu. O Willy Bigode mandou lá para ele um material publicitário, uma série de coisas, enfim. Aí começou o pesadelo de Gustavo Scarpa. O nome da empresa em questão que o tal do Willy Bigode apresentou para ele era uma tal de X-Land, que se pronuncia como X-Land. Esse X, L-A-N-D, investimentos. Você vai ganhar uma grana fabulosa, não sei o que lá e tal, e lá. E Gustavo Scarpa se interessou.
A promessa dessa empresa era de 5% de juros por mês. Anote também esse detalhe, cara. 5% ao mês. Para que você possa ter ideia de como a coisa foi realmente grandiosa. Ao longo de um determinado tempo, Gustavo Scarpa colocou a título de investimento dentro dessa X-Land um valor em torno de 6 milhões de reais, cara. Ele injetou grana lá dentro porque havia a promessa de lucro fabuloso, espetacular, 5% ao mês, cara. Para que você possa ter uma ideia, um juros desse, suponhamos que fosse realmente verdade, cara, é uma coisa espetacular. E eu já vou te explicar por quê. Para que você possa ter uma ideia, uma caderneta de poupança, ela, no dia que ela rende um pouco mais, ela dá em torno de 1% no mês. Você sabe o que é que isso significa, cara? Significa que se você ou eu colocarmos R$100 hoje na caderneta de poupança, daqui a um mês nós vamos chegar lá e vamos encontrar R$101. Nessa mesma batida de 1% ao mês, ao longo de 12 meses, quer dizer, um ano, quando chegar lá em dezembro, nós vamos ter R$12. Só que a proposta que essa empresa, que o Willy Bigode apresentou para Gustavo Scarpa, ela falava de 5% ao mês. 5% ao mês, meu camarada, significa o seguinte, que nessas mesmíssimas condições, se você colocasse R$100, daqui a 12 meses, você iria chegar lá, iria encontrar R$60. 5 vezes 12, 60. Esse 100 iria virar R$160. Uma coisa assim tremendamente absurda, mas que foi colocado isso para esse jogador. Pense bem o seguinte, você acha que se o banco ele tivesse meios, através dos seus economistas, dos seus analistas, dos seus técnicos na área de investimento, um investimento, alguma coisa que chegasse próximo desses 5%, você acha que o banco, cara, ele iria fazer o quê? Ele iria oferecer isso para mim, para você, para qualquer pessoa aqui fora? Ou ele iria oferecer isso para os seus clientes VIPs, aquela carteira, né, especial, aquela carteira privilegiada, para parentes e outros amigos dele? A quem ele iria oferecer algo tão espetacular assim, 5% ao mês? Para mim, para você? O tempo foi passando e em um determinado momento, Gustavo Scarpa começou a achar que havia alguma coisa ali com a tal daquela X-Land, né, a X-Land, que não estava indo bem. E ele achou que já era o momento dele começar a pegar parte do dinheiro, que não foi coisa pouca, que ele havia investido lá dessa empresa. E aí, meu camarada, as coisas começaram a caminhar da pior maneira possível. Isso porque quando ele começou a entrar em contato com os caras, começou a perguntar, e aí, quando é que eu vou resgatar parte do meu dinheiro? Quando é que eu vou ver esse lucro aí de 5% em cima daquilo que eu investi? Aí começou a chover desculpas. Gustavo Scarpa, ele foi entrando em contato com os caras. Meu camarada, como é que é? Cadê esse negócio aí? Eu vou pegar meu dinheiro ou não vou? E aí tome-lhe desculpa, e tome conversa fiada, não sei o que lá, e aí nós tivemos um problema aqui, e não sei o que, e peraí, você tem um pouquinho de paciência, porque nós vamos resolver seu caso, fique tranquilo. Enfim, uma montanheira de desculpas. Inclusive teve uma mulher que trabalha, enfim, presta assessoria, alguma coisa aí, nessa Arapuca, dessa tal de X-Land, é uma Arapuca. E ela falou assim, olha fulano, que ele já havia mandado mensagem,
Ela disse, não, fulano, é o seguinte, é que nós tivemos aqui um probleminha, um desembaraço, não sei o que e tal, e nós estamos tentando, e nós começamos a pagar os pequenos investidores, só que quando nós chegamos nos grandes investidores, que foi o seu caso, né, já que você colocou 6 milhões aqui dentro, nós tivemos um probleminha com o ressarcimento. Mas fique de boa que eu pretendo, quer dizer, eu, a empresa, vamos repassar o seu dinheiro. Teve um cara, inclusive, que trabalha nessa empresa que eu achei assim um negócio meio esquisito. Ele disse assim, cara, eu não aguento mais você me cobrando. Essa até a imagem que você está vendo aqui. Ele falou isso pro Gustavo Scarpa. Rapaz, eu não aguento mais, você fica todo dia me cobrando, você manda mensagem pra mim, você telefona pra mim e não sei o que lá, e você manda até sinal de fumaça pra mim, me cobrando e telefona e tal. Eu não aguento mais você me cobrando, cara. Então veja o nível do absurdo. O cara estava pedindo aquilo que é o direito dele, a grana dele que ele colocou lá, a promessa de que ele iria receber partes desse dinheiro com juros de 5% ao mês. E quando ele começou a desconfiar, quando ele começou a achar que havia alguma coisa errada, e ele começou a perguntar e pedir, cadê? Ele não estava fazendo nenhum crime, ele estava pedindo aquilo que era dele, direito dele. Aí o maluco, não, mas porra, você tá enchendo meu saco, que você e tal, você é um cara mala, você é chato pra cacete e tal, eu não aguento mais. A imagem tá aqui, você está vendo. Essa situação que aconteceu com esse jogador, Gustavo Scarpa, infelizmente, ela é muito mais comum do que nós podemos imaginar. A quantidade de vagabundo, de empresa de vagabundo, de fachada, de promessas mentirosas que existe por aí e tal, é uma coisa assim absurda, é gigantesco, cara. Então, como o caso desse Gustavo Scarpa é uma história assim um pouco longa, para que o nosso vídeo também ele não fique muito longo, eu pensei em fazer o seguinte, eu vou fazer essa primeira parte daqui e depois eu vou fazer uma continuação para mostrar o fechamento dessa situação envolvendo esse Gustavo Scarpa. Mas já fique sabendo que as piores coisas que poderia acontecer com quem se mete nessas falcatruas, infelizmente aconteceu com esse cara. Certo? Nosso vídeo de hoje concluído. Belíssimo domingo, um dia muito bom, temperatura agradável, bastante sol. Faça a gentileza, deixe aí um gostei, dá aí uma força, dá aí uma moral. Vou aproveitar para te desejar uma perfeita segunda-feira, perfeita semana, tudo de bom para você. Até o nosso próximo encontro.